Olá, meu querido irmão, a paz do Senhor, tudo bem com você? Aqui quem vos fala é o evangelista Adriano Fortes, e este é o canal Edificados pela Palavra. Sou membro da Igreja Assembleia de Deus, Ministério de Madureira, aqui em Brasília, DF. Nosso campo é o campo da ADETAG, campo de Taguatinga. Sou membro da CONAMAD e, nesta oportunidade, estou aqui para comentar mais uma das lições bíblicas da Betel Dominical desse trimestre de 2025, cujo tema trimestral é personagens bíblicos virtuosos e marcantes, homens e mulheres que permaneceram fiéis a Deus diante das circunstâncias. E a lição da vez que iremos comentar é a lição 6. Ana, a força de quem ora gera milagres. O nosso texto áureo vai dizer: por este menino orava eu, e o Senhor me concedeu a minha petição, que eu lhe tinha pedido. Samuel capítulo 1 e o versículo 27. O nosso texto, nossa verdade aplicada, na jornada cristã, em todo o tempo, devemos expressar um viver marcado por humildade, oração, perseverança, fidelidade e gratidão a Deus. Os objetivos da lição: reconhecer o valor da oração persistente, ressaltar que Ana orava por uma causa específica e compreender a importância de cumprir votos feitos a Deus. O texto de referência se encontra em 1 Samuel, capítulo 1, versículo 10 e 11, versículo 20, 21 e 22. Então, nós temos hoje aqui, diante de nós, a oportunidade de nos aperfeiçoar a nossa vida diante de Deus, com as lições que iremos extrair aqui da vida de Ana, que é a sexta personagem bíblica virtuosa marcante que permaneceu fiel diante de Deus, diante das circunstâncias, ela permaneceu fiel a Deus. Como nós falamos, este é o tema trimestral deste trimestre. E como vai dizer Deus a Abraão: ser perfeito, anda na minha presença e ser perfeito. Essa, como eu disse, é uma oportunidade ímpar que temos para aperfeiçoar o nosso andar na presença de Deus. Porque creio que observando lições como essas, é que nós vamos nos autoanalisando. Esse é o objetivo desse canal, que através das lições que nós vamos extraindo aqui, nós vamos nos autoanalisando e vendo-nos, nos olhando, nos observando, para saber se verdadeiramente nós estamos andando no mesmo patamar de fé e de entrega do qual quando nós começamos na presença do Senhor. Bem, antes de continuar, eu peço a você que, por bondade, você possa aí compartilhar esta lição com outros, comentar o que você achou da lição e, se ainda não é inscrito, se inscrever no canal. Fazendo isso, meu querido, você não vai só abençoar o canal, mas vai fazer com que essas lições que são extraídas daqui alcance muitas outras pessoas. Uma das primeiras verdades que temos aqui é que para Deus nada é impossível. Ana experimentou isso. Hoje estaremos aprendendo com Ana, esta personagem marcante e fiel, lições preciosas como respostas e milagres são geradas na vida daqueles que vivem em oração. Mas em uma vida de oração,
perseverante fé e gratidão ao Deus do impossível. E essas lições, como eu disse, é para serem aplicadas no nosso cotidiano. Assim, nós aplicando essas lições, nós vamos nos observando e aí nós conseguimos ter essa medida se nós continuamos caminhando no mesmo patamar de fé de quando nós começamos essa caminhada na presença do nosso Deus. O primeiro tópico aí fala a respeito da história de Ana. Para este tópico, como eu já disse, nós temos por objetivo reconhecer o valor da oração persistente. A história de Ana, meu querido, na Bíblia, creio eu, se não for a mais conhecida, com certeza é uma das. Apesar do livro de Samuel dedicar esses 2 capítulos a essa história, né, ter só 2 capítulos dedicados à história de Ana, nós vemos que são capítulos que nos deixam, com seu exemplo de vida, lições que ficam marcadas para a eternidade. Ana, que no hebraico é chamado de Hana, que significa graça, benevolência e favor, apesar do seu nome ser graça, benevolência e favor, a sua história nos conta que ela era uma mulher triste, sofrida, porque ela não gerava. Ela era uma mulher atribulada de espírito, como ela mesmo diz. Por causa dessa circunstância, Ana, ela desenvolveu uma vida de oração persistente diante do nosso Deus. O nosso 1.1 vai falar que Ana, ela não tinha filhos. Aqui é a continuação da história, né, de Ana, onde nós vamos ver que nesse 1.1 aqui falar a respeito de Elcana, o seu esposo, de sua adversária Penina, da humilhação que Penina causava a Ana, do amor de Elcana a Ana. Mas, como disse no começo, que o nosso objetivo aqui é extrair lições para o nosso cotidiano, para que a cada dia nós nos apresentemos ao mundo com a essência de Cristo sendo exalada através das nossas vidas. E o que eu aprendo aqui com essa questão da falta de filho a Ana é que Deus, ele prova a fé antes de conceder um milagre. Ana era amada por Eucana, mas não gerava. Era estéril. Deus permitiu esse tempo de esterilidade não como um castigo, mas como provação e preparo. Tanto é que o texto de 1 Samuel 1,5 vai dizer que o Senhor é quem tinha encerrado a madre de Ana. Aprendo aqui que o silêncio de Deus é o campo onde ele planta o futuro milagre. Deus não negou milagre a Ana, não. Ele preparou Ana para o milagre. O 1.2, Ana se humilha diante de Deus. Aqui enxergamos porque Deus só respondeu Ana quando ela se humilhou. Esta humilhação, meu querido, na verdade aqui fala da entrega total de Ana a Deus. Assim sendo, aprendo que Deus, ele não se move pela fé ou pela circunstância de alguém, mas quando ele encontra um coração disposto, contrito, entregue e rendido a ele. Agora, por que Deus só respondeu a Ana quando ela se humilhou diante dele? Será que Ana, como vai dizer Tiago 4,6, era soberba? O que aprendemos mais com as lições que é extraída aqui da vida de Ana? Veja, Ana, antes da sua oração no templo, ela sofria em silêncio.
chorava e carregava dentro de si dor. Ela carregava essa dor mais dentro de si, dentro do seu coração, do que entregue no altar de Deus. Quando ela decide se derramar diante do Senhor, ela reconhecendo sua total dependência, aí, meu querido, a chave vira. Algo muda. Então, meu amado, o que eu aprendo aqui é, enquanto estamos pensando que com a nossa força, com a nossa capacidade, nós podemos resolver tudo sozinho, Deus lá do alto só observa. Mas quando eu reconheço que sem Ele eu nada posso, aí Deus se manifesta e entra em ação. Então não era por causa que Ana era soberba, mas era porque ela estava focada para uma outra direção. Então eu aprendo aqui que a humilhação ela revela a rendição total de Ana. Ana deixou de pedir apenas um filho para si. Ela renunciou seu próprio sonho, prometendo entregar ao Senhor. Olha a declaração de Ana. Se benignamente atentares para a aflição da tua serva, eu te darei por todos os dias, para que sirva ao Senhor por todos os dias. Samuel capítulo 11 e o versículo 1. Meus queridos, Deus, ele responde a Ana quando ela muda o foco. Ela tira o foco do seu objetivo e passa a focar o propósito de Deus. Ela colocou o propósito à frente do seu querer. Quando ela focou o propósito, ela passou a focar o reino e não o seu querer pessoal. A humilhação foi o ponto que fez com que convergisse a vontade de Ana com a vontade de Deus. Nesse ponto, a vontade de Ana veio a se alinhar com a vontade de Deus. Então, esta é outra lição que nós extraímos da história de Ana. Ana, ela nos deixa essa lição da oração humilde que abre os céus. Veja, o sacerdote Eli a vê como uma mulher perdida, como uma mulher embriagada. E ela humildemente olha para ele e diz: não, meu senhor, eu sou uma mulher atribulada de espírito. Eu não bebo vinho, eu não bebo bebida forte, mas tenho derramado a minha alma perante o Senhor. Eis aí o segredo da mudança de chave na vida. Ana, ela não apenas orou, ela derramou a alma perante o Senhor. Aqui fica-nos uma lição muito importante. Quando as palavras acabam e só o coração, ou seja, a alma se derrama diante de Deus, os céus escutam. Deus esperou o momento certo para formar Ana, esta mulher de fé. Antes de ser a mãe de Samuel, Ana precisava ser uma mulher de oração. Samuel seria o profeta que restauraria a voz de Deus em Israel. Deus precisaria de uma mulher capaz de consagrar este filho, ensinar a este filho, ou encaminhar a este filho para um caminho do qual ele ia estar totalmente consagrado a Deus. Lembre-se, as coisas não giram em torno da nossa vontade, mas gira em torno do propósito eterno de Deus. Assim, vejo que Deus não atrasou a bênção de Ana. Ele preparou a bênção e a mãe para tomar posse dela. Portanto,
A humilhação foi o processo que Ana precisou passar para o seu amadurecimento. O nosso 1.3 vai nos dizer: Ana fez um voto com Deus. Ana, meu querido, ela era vista como amaldiçoada por não gerar filho. Esta era a cultura da época dela. E Ana, ela vivia essa dura realidade e era afrontada todos os dias por isso. Ela sofria esta humilhação que Penina lhe acusava direto. Diante dessa situação, Ana então se coloca na presença de Deus e faz esse voto com o Eterno. Assim sendo, nós vamos perceber que o valor do voto, com base na experiência de Ana, mãe de Samuel, essa mulher que viveu em um tempo de silêncio, de dor, por não gerar filho, em meio a toda esta humilhação, ela faz esse voto. Um voto sincero diante de Deus. Se me deres um filho, eu dedicarei ele ao Senhor todos os dias de sua vida. Este voto, ele não foi um voto por impulso emocional, mas foi uma decisão de fé, uma total entrega. Quando Deus responde a Ana, Samuel nasce. Ana cumpre sua palavra, levando um menino ao templo ainda pequeno. A fidelidade de Ana trouxe a ela a existência do seu pedido. Trouxe a Israel um profeta que transformou a história israelita. Daqui eu extraio mais uma lição, que um voto feito a Deus, ele tem peso eterno. Deve ser feito com verdade, cumprido com gratidão. Agindo dessa forma, essa atitude pode gerar frutos que vai provocar bênçãos para gerações. Eu termino esse tópico dizendo que Ana não apenas fez um voto a Deus, ela viveu o voto que ela fez a Deus.